Como é que nós devemos nos comportar diante daqueles que pensam diferente de nós e diante daquelas ideias antagônicas às que nós acreditamos e defendemos? Caríssimos peripatéticos, sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E, se você acompanhou o noticiário, não é um completo alienado, assim como eu hoje, acordou com a notícia do falecimento do professor, ideólogo, ensaísta e filósofo Olavo de Carvalho. Ao longo do dia de hoje, eu recebi muitas mensagens me perguntando sobre o que eu achava do trabalho, do legado e das ideias que ele postulou ao longo da sua vida. E especialmente qual era o impacto da sua produção intelectual sobre a cultura e o meio acadêmico no Brasil. Porém, uma mensagem que particularmente me chamou a atenção perguntava se, ao longo da minha vida, eu havia aprendido algo com o professor Olavo. Afinal de contas, nós compartilhamos a mesma missão: ensinar a filosofia, transmitir o conhecimento filosófico e, através desse conhecimento filosófico, tentar de alguma forma produzir alguma transformação positiva no mundo. Bem, eu acho importante deixar claro que eu não fui aluno do professor Olavo, eu tive contato com algumas de suas obras, alguns dos seus escritos, algumas das suas lives, mas não fui um aluno formal, não tivemos nenhum tipo de contato. E, inclusive, eu discordo de muitas das ideias que ele defendeu, que ele postulou ao longo da sua vida. Existem divergências importantes entre o que eu acredito e o que ele acreditava e pregava, por exemplo, nas suas aulas, nas suas redes sociais, como, por exemplo, a importância do pensamento de Immanuel Kant e do legado iluminista para a construção do pensamento ocidental. O que não significa que eu não o respeitasse como intelectual. Afinal de contas, ele foi o responsável pela formação de toda uma geração de brasileiros e pela introdução ou pela reintrodução de autores, especialmente autores do campo conservador, no meio intelectual brasileiro. A gente poderia citar, por exemplo, David Hume, Russell Kirk, Eric Voegelin, entre muitos dos que ele trouxe de volta para as livrarias, para as editoras e para o estudo, especialmente entre os jovens. A maior parte do público que o seguia e que fazia o seu curso eram jovens. Muitos, inclusive, foram meus alunos na escola e eram alunos do curso de filosofia dele na internet. Agora, respondendo a essa pergunta que me foi feita, se tem algo que eu aprendi com o professor Olavo ao longo da minha vida, sim, tem um ensinamento importante dele que me marcou profundamente, algo com o que eu tive contato bem no meu começo de carreira como professor, quando eu estava iniciando os meus estudos na filosofia e tive ali meu primeiro contato com a obra dele, com o pensamento dele, que é o seguinte: ele costumava dizer, costumava ensinar para os seus alunos que nós não devemos ter nenhum tipo de ranço intelectual. Nós devemos buscar o conhecimento até mesmo naquelas ideias e naqueles autores dos quais nós discordamos. Porque até mesmo para você refutar uma ideia, para você questionar publicamente, debater publicamente uma ideia, você precisa conhecê-la. De modo que alguém que deseja ser chamado de maneira honesta, de maneira genuína de intelectual, não pode ter nenhum tipo de ranço, nenhum tipo de interdição ideológica. Isso me marcou profundamente porque me fez entender que o objetivo do debate, o objetivo das discussões intelectuais não deve ser a vitória do ego, mas sim o progresso intelectual. O professor Olavo era um homem lido, era um homem letrado, apesar de não possuir uma formação acadêmica convencional, um diploma universitário ou um título de mestre ou doutor. Mas ele era alguém que escrevia muito bem, que conhecia aquilo do que escrevia, que tinha uma qualidade textual muito grande. E eu confesso que nunca compreendi o motivo pelo qual a comunidade acadêmica, o meio intelectual brasileiro, jogou ele e a obra dele para escanteio. Interessante que ele acabou padecendo de um problema que ele denunciou durante muito tempo na sua vida. O fato de que muitas vezes a obra era julgada a partir do autor e muitas vezes a obra era julgada sem que ela fosse lida e compreendida por aqueles que a julgavam.
Então, nesse vídeo de hoje, que foge um pouco da nossa programação convencional aqui do canal, eu queria chamar a atenção de cada um de vocês que está me assistindo para a importância de se buscar o conhecimento, de se estudar, de procurar conhecer os intelectuais e as suas ideias, independentemente das suas convicções pessoais. Porque, afinal de contas, só assim a gente pode, de alguma maneira, produzir um conhecimento sólido. Como é que você pode discordar de alguém se você não conhece o que de fato esse alguém produziu? E, acima de tudo, fazer do debate intelectual um ambiente de respeito, um ambiente de progresso, de desenvolvimento do conhecimento e nunca de críticas pessoais, de argumentos ad hominem, ou seja, argumentos contra quem produz as ideias e não contra as ideias propriamente ditas. Eu deixo aqui para finalizar as minhas sinceras condolências a todo mundo, familiares, amigos, alunos, seguidores, que de alguma maneira hoje estão lamentando a passagem do professor Olavo de Carvalho, e como cristão eu desejo sinceramente que ele encontre na eternidade o caminho que todos nós desejamos, ou pelo menos deveríamos desejar. E espero que a passagem dele aqui pelo nosso mundo tenha de alguma maneira contribuído para o enriquecimento do debate intelectual, para o enriquecimento da produção do conhecimento e para a quebra de velhos paradigmas que só atrapalham o progresso da razão.